Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: o que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Louvado. Amém? Amém. Levante as suas Bíblias, você que trouxe. E é bom ter a Bíblia, mas quem não trouxe, está com o celular, né? Que tem a Bíblia no celular, levante seu celular. Amém? Esta é minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E hoje, através do texto lido, eu creio que o meu Deus já falou ao meu coração. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória. Gente, a pastora Ivonete é baixinha, pequenininha, mas ganhou suco também, ó. Tem que cantar para mim. Vocês cantaram para o Daniel, tem que cantar para mim. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Quem vai beber sou eu, hein, gente? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Crente é alegre, né, irmão? Crente é feliz, porque quem tem Jesus está sempre sorrindo. Mesmo que esteja difícil. Mesmo que você tropece ali, caia acolá, mas você está sorrindo, porque Jesus te levanta, amém? Louvado seja Deus, aleluia. O crente não cai e fica lá estendido, não. Jesus vai lá e levanta. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, essa passagem, Deus colocou no meu coração e algumas coisas, primeiramente, Deus fala conosco, para depois a gente transmitir para a igreja. Porque toda vez que a gente vai trazer uma palavra, aquela palavra primeiro ela corta na gente. Então eu estava vendo aqui o primeiro versículo, eu vou pedir para os meninos me ajudando aí com paciência. Tem paciência, tá? Colocar ali para mim o primeiro versículo. Olha, não precisa apagar não, senão vai ficar mais difícil para mim enxergar vocês aí. Pode deixar aceso ali. É só porque para mim ler aqui está pequenininha a letra. Irmãos, uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando o Senhor, ele entendeu que os fariseus, ele tinha ouvido que Jesus, estavam falando que Jesus batizava mais do que João, com seus discípulos, né? Mas Jesus não batizava.
Quem batizava eram os seus discípulos. E ali a gente já começa a entender que ali começa o quê? Já uma discussão, né? Uma disputa. Né? Não, eu creio que ali até os discípulos, né, ficaram também com os fariseus discutindo também. Jesus ficou vendo aquilo ali. Né? Os discípulos falando e os fariseus, não, porque Jesus batiza mais do que João. Batiza mais discípulos do que João. E Jesus não batizava. Ele não batizou. Então, o que Jesus fez? Jesus saiu. A melhor coisa, amado, quando está uma disputa, nós não estamos aqui, né, pregando a palavra, trazendo aquilo que Deus fala aos nossos corações, mas não para ter disputa, ter contenda, né? Mas existe. E muitas das vezes até dentro da igreja, na casa de Deus, não é mesmo? Existe contenda, porque às vezes um fala assim, fulano prega melhor do que o outro, fulano canta melhor, fulano toca melhor, eu gosto mais quando é fulano. Nós temos que gostar, irmão, é da palavra, é daquilo que Deus fala conosco. Sabe por quê, amado? Não é a minha palavra, não é a palavra de pastor, não é a palavra de membro, mas é a palavra de Deus. Ela que transforma, ela que liberta. E muitas das vezes, amado, nós temos também essa mania de ficar disputando, né? Hoje o culto foi uma bênção porque o ministério levítico, fulano estava lá e cantou. Né? Aí foi uma bênção. Porque fulano tocou. Isso é disputa. E isso não pode existir na casa de Deus. Mas como ali, amado, já existia, né, uma contenda entre os fariseus, entre os samaritanos e os judeus, que eles não se falavam, não se comunicavam. Então, aí Jesus já querendo ir, eles começaram naquela disputa ali. Só que Jesus saiu, né? E pode passar para mim por segundo, por favor? Por 2. Pode passar, por favor? Aleluia. Louvado seja Deus. Aí fala ainda que Jesus mesmo batizava. O 3, por favor. Jesus, o que ele fez? Ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Quer dizer, ele deixou. Vocês ficam discutindo aí, e eu vou para a Galileia. Chamou os discípulos, vamos embora, vamos comigo. Mas aconteceu algo, amado, tremendo. Porque Jesus fala no 4, ele diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Olha só, amado. A gente aí, vamos querer entender. Porque Jesus, sabendo que já estava tendo uma contenda ali, aí Jesus ainda queria ir para Samaria. Aí a gente fica assim, pô, Jesus, né? Falando Jesus como homem, né? Não era brincadeira, né? Porque já estava tendo uma contenda. Aí eu vou para Samaria. Aí os discípulos eu conjecturo, né? Que deve ter falado, Senhor, não vamos para lá, não vamos para... Tem outro caminho, tem mais 3 caminhos. Por que o Senhor quer ir por esse caminho que vai sair lá dentro de Samaria? Eles vão expulsar a gente, eles vão brigar com a gente. Jesus disse, é necessário passar por Samaria. E ponto. Sabe por quê, amado? Porque Jesus tinha um propósito. E quando ele tem um propósito, que ele sabia que alguém lá precisava ser alcançado. Os discípulos não estavam entendendo. Eles não entenderam nada. E deve ter ficado comentando um com o outro. Olha, nós vamos sair de lá corrido. Mas
Jesus quer ir, nós temos que ir com o mestre. Não é assim? Aí foram. Vamos ver o 5. Aleluia, louvado seja Deus. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Olha, irmãos, essa cidade chamada Sicar é cidade de bêbados, o nome, cidade de bêbados. Aí a gente fica pensando assim, Jesus, o que o mestre vai fazer, né? Uma cidade de bêbados. O nome, né? Cidade de bêbados. E ali, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José, vamos para 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, ele estava cansado, tinha viajado, caminhado o mundo, que era distante, né? Se bem que indo para Samaria, para Galileia era mais perto, mas ele chegou lá e sentou à beira da fonte. Poço, né? Porque ele estava cansado. Mas, na hora, vamos lá para o 7, né? Na hora sexta, não pode deixar ali mesmo, na hora sexta, estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isto quase a hora sexta. Sim, sabe qual a hora sexta? Meio-dia, isso, meio-dia. Imagina meio-dia, né? Lá, um sol quente, lá no Oriente não é igual aqui não, tá, gente? Sol quente, queimando, Jesus sentado. Aí no 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Irmãos, aí a gente vamos junto, tá conjecturando de novo. Olha, uma mulher de Samaria, ela veio na hora sexta, meio-dia, tirar água. Não era a hora das mulheres tirarem água, porque as mulheres, elas iam bem cedinho, porque os judeus, o horário deles não é igual ao nosso, não, começava às 6 horas. Então elas pegavam água bem cedo. Antes do sol começar a raiar, elas já estavam pegando água para levar água para almoço, para arrumar casa, para lavar louça, lavar roupa, para tudo. Então elas abasteciam. Meio-dia, não tinha ninguém no poço. Não tinha. E essa mulher vai justamente na hora sexta, meio-dia. Ela vai ali para o poço para buscar água. Aí a gente fica imaginando, ela saiu de casa para esse horário porque não queria encontrar ninguém. Já viu quando você vai a um lugar que você não quer ver ninguém, né? Tem hora que a gente quer até ficar num deserto para não ver ninguém, né? Mas chega lá, a gente encontra sempre uma pessoa. Sempre. Quer ver uma coisa? Vai no shopping. Você está andando daqui a pouco. Oi! Oi! Aí eu falei, aquele shopping ali é shopping do oi. Porque a gente encontra todo mundo, né, Deus? Não é mesmo? Não é verdade? Mas passa em frente. Eu sei. Mas passa em frente. Aí, gente, essa mulher vai, ela não queria encontrar ninguém. Ela encontrou um homem sentado ali na fonte. Ela imaginou, vou chegar, pegar minha água, botar no cântaro e vou-me embora. Aí Jesus vira para a mulher e fala, dá-me de beber. Irmãos, primeiro a gente olha ali, para a gente poder entender. Quando Jesus diz para aquela mulher, dai-me de beber, Jesus estava puxando o assunto com a mulher. Ele queria conversar com a mulher. Porque às vezes você está num lugar, alguém chega para você, você não conhece a pessoa. Aí a pessoa diz, oi, está tudo bem? Aí você diz, tá tudo bem mesmo? Aí você vê a pessoa que quer puxar assunto. E Jesus tinha que começar um assunto com aquela mulher.
Então ele diz para ela: dá-me de beber. Né? E a mulher se espantou, até porque não era costume de homem, naquela época, estar conversando com mulher. Não tinha esse costume, não conversava. Mas a mulher, vamos para o 8. Aleluia, louvado seja Deus. Porque os seus discípulos, eles tinham ido à cidade comprar comida. Aí outra coisa intrigante também. Nós ficamos pensando assim, irmãos, ler a palavra de Deus é muito bom, é gostoso, porque a gente fica ali lendo e fica também conjecturando por que aconteceu isso. Mas por que isso aqui? Eu não estou entendendo. Eu não entendi isso ali. Por que Jesus mandou os discípulos comprar comida? Os 12. Foram 12 comprar comida para 13, que Jesus ficou. E falou assim, vocês vão comprar comida. Mas é os 12? É os 12. Os 12 foram comprar comida para 13, comprar pão para 13 comer. Aí eu fico pensando, poxa, eu tenho 5 filhos. Se eu mandar um, vai na padaria comprar pão, aí o outro falar assim, deixa eu ir junto. Então vai, mas 3 fica. Mas Jesus mandou os 12. Não, vai os 12. Aí eu fiquei pensando, Jesus queria ficar só. Ele queria ficar ali sozinho, sentado ali na fonte. Né? E, de repente, veio também na minha mente essa mulher, porque ele já sabia, sabe por quê, amado? Jesus conhece presente, primeiro, passado, presente e futuro. Você não sabe o dia de amanhã, mas Deus sabe. Você não sabe o seu futuro lá na frente, mas Deus sabe. Então Jesus já sabia que ali ia chegar aquela mulher. Aí a mulher, Jesus começa a passar por 9, por favor. E disse-lhe, pois, a mulher. Primeiro Jesus pede, dá-me de beber. Aí disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Irmãos, aí a gente vê essa mulher que responde Jesus. Jesus falando, ela respondeu. Ele pediu, dá-me de beber. Ela reconheceu que Jesus era judeu. Aí ela vira, como sendo tu judeu, pede a mim de beber, que sou mulher samaritana. Só Jesus não sabia, na cabeça dela, né? Só Jesus não sabia que os judeus não se davam com o samaritano. Mas Jesus, ali está, porque o judeu não se dava não se comunicava com o samaritano. Vamos passar para o 10, por favor. Jesus respondendo disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Jesus estava falando ali para aquela mulher, naquele diálogo, quando ela diz que, sendo tu judeu, me pede de beber, né? Aí Jesus fala para ela, que no momento ali que ela reconheceu, mas Jesus quis mostrar para ela que era diferente, que ele estava pedindo, mas ele tinha água para ela, mas não era aquela água ali natural, mas era água do Espírito, água de vida, água que transforma, água que ela ia saciar uma sede que havia dentro dela que nem ela sabia. Louvado seja Deus. Aí no 11, nós vamos ver, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar. Olha como ela questiona com Jesus. Tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Jesus realmente não tinha nada ali. Ele não tinha uma corda, ele não tinha nada
para tirar a água. Ela não estava entendendo da água que ele estava falando, que era a água do Espírito que está jorrando aqui nesse lugar, sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida nesta noite. A água do Espírito de Deus está jorrando aqui neste lugar. Louvado seja Deus. E a mulher disse: tu não tens com que tirar. Jesus não precisava ter corda, ter caneco, ter balde, ter nada para tirar a água. Porque a água que ele estava oferecendo emanava dele, não do poço que Jacó fez, mas dele, era a água da vida. Disse-lhe, pois, a mulher, né? Vamos passar para o 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Olha só, irmãos, ela estava já questionando Jesus, porque como que Jesus poderia dar a água que ele falou que iria dar, e que ela não ia... ele não podia tirar. Então ele fala: tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, que bebeu também ele dessa água, e os seus filhos e o seu gado. Então, vamos estar passando. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus estava falando que ela nunca mais ia ter sede. Mas ela não estava entendendo. Então Jesus disse para ela: olha, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas o que bebe da água do Espírito de Deus nunca mais terá sede. E aquela mulher, amado, como nós estamos vendo aqui, ela não estava entendendo. Porque se ela imaginou, se eu beber dessa água, eu vou tornar a ter sede. Isso acontece também, amado, quando nós vemos, às vezes, a pessoa que está caminhando, está na igreja, e bebe, prova da água do Espírito, da água de Deus, que liberta, que transforma, que muda a situação, e volta aos erros do passado, as mesmas coisas, né? Ele tornou a ter sede. Mas quando a pessoa bebe da água que Jesus lhe dá e permanece firme, ele permanece para a vida eterna. Nunca mais ele vai ter sede, nunca mais vai sentir saudade das coisas do mundo, nunca mais vai querer saber daquilo que prendia lá fora. Mas quando não bebe, a pessoa está sempre tendo sede, né? Vamos estar vendo o 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então Jesus falou para aquela mulher, pode passar por 15, por favor. Jesus falou para aquela mulher que se ela bebesse da água que ele desse, ela ia saltar para a vida eterna. Ela ia ter a vida eterna em Jesus. Mas a mulher, amado, disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Ela estava ainda sem abrir os seus olhos, sem ter o entendimento do que Jesus estava falando. E ela disse: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela estava achando que ela ia beber uma água, que não ia precisar mais beber água e não precisava ir lá tirar mais. Sabe por quê, irmão? Porque aquela mulher, segundo nós vamos acompanhando, nós vamos ver que ela não tinha assim uma boa reputação. Por isso que nós vimos lá nos primeiros versículos que ela foi buscar água, né? Já meio-dia, a hora sexta. Para quê? Porque, de repente, se ela fosse e tivesse as mulheres lá apanhando água, ia acusar, ia apontar, né? Ia lá vem fulana, olha, e não sei o quê, ia apontar para ela e tal. E ela também não era rica.
Ela não era uma mulher rica. Porque se ela fosse rica, ela não ia buscar água. Ela mandava as servas dela buscar. Então, ela foi nesse horário para se esconder. E quantas vezes, amado, nós queremos esconder os nossos erros? Quantas vezes nós queremos esconder as nossas fraquezas? Quando nós temos que abrir o nosso coração, mostrar para o Senhor. Hoje nós estamos muito privilegiados, porque estamos aqui, hoje é a Santa Ceia. E muitas das vezes, por causa de coisas tão bobas, né, que não vou participar da ceia, porque hoje eu fiz isso, que hoje eu fiz aquilo, porque hoje eu pequei. Amado, nós pecamos sempre. Nós somos pecadores, com uma diferença. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado já se fez mentiroso. E nós somos salvos. Somos pecadores remidos. Mas nós pecamos. Nós pecamos por palavra, por pensamento. Pecamos a todo instante. Né? Eu peco toda hora. Pequei. Hoje eu pequei. Outros pecam. Vamos... É a oportunidade, irmão, que nós temos é na Santa Ceia, nos reconciliar com Deus. Às vezes, quando a gente se aborrece, não vou na igreja hoje. Você está pecando, o que é que Jesus tem a ver? Não é? Já é um pecado. Aqui, hoje, na Santa Ceia, é o momento de você renovar sua aliança com Deus. Porque todas as vezes que nós participamos do corpo de Cristo, nós estamos anunciando que aceitamos o sacrifício dele. Então, nós estamos renovando todo mês a nossa aliança com Cristo. Então, o nosso pecado que você pecou essa semana, esse mês, você vai estar renovando hoje. E Deus já esqueceu. Você está pedindo, Senhor, me perdoa. Briguei com meu filho, briguei com a minha esposa, briguei com meu esposo. Me perdoa, Senhor. Eu quero participar da tua Santa Ceia. Então, o que nós vemos aqui? A água que essa mulher estava querendo, era uma água que ela não estava entendendo. Para ela, seria uma água que ela iria voltar, não precisasse voltar mais, para não se expor, para ninguém ver o que ela guardava dentro dela. E muitas das vezes nós também temos mágoas, temos rancores, temos raiva, que às vezes não é pecado você ter raiva. Tem hora que a gente tem raiva, né? A gente tem filho, criança pronta, né, Vinha? Apronta, as crianças prontas dão vontade, aí dá um peteleco, né? A gente faz muito isso. Naquele momento, vai dizer que a gente não está com raiva? Tá. Aí fala, mas a gente não pode bater num filho com ira. Ira é uma coisa, raiva é outra. Raiva é um momento que a gente não faz isso. E a criança está ali fazendo. Então, aí a gente vai lá, dá uma palmada, né? Ou bota de castigo, mas está com raiva. E cala a boca e não me responde. Eu faço isso. Entendeu, irmão? Eu faço isso. Entendeu? Às vezes a gente fica assim, pastor Ivonete parece que mima muito a Camila. Não mimo não, irmão. Parece, tá? Eu não mimo não. Quando tem que brigar, brigo mesmo. Fica bicuda, tiro o bico. Mas eu brigo mesmo. Se tiver que brigar, brigo. Então, mas as pessoas pensam isso, né? Pastora mima muito. Não mimo não. Quando a gente tem hora para tudo. Hora para carinhar o filho, hora para corrigir. Nós temos que ter equilíbrio, né? E se nós não tivermos equilíbrio, aí vai tudo por água abaixo. Então, amado, essa mulher, ela ainda não estava entendendo. Ela estava pensando, poxa, não vou precisar mais vir aqui, não vou precisar me expor, ninguém vai saber da minha vida, do que acontece comigo. Enquanto é isso, vamos lá para o 16, para nós podermos ser mais rápido, amém? Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Olha que situação que ele botou a mulher. Vai passando para o 17. Olha a situação, gente. Vai, chama teu marido e vem cá. Eu acho que a mulher queria até se afogar dentro do poço ali. Pelo amor de Deus. Chama teu marido e vem cá. Aí ele vira para a mulher e diz assim. A mulher respondeu e disse-lhe, não tenho marido. Aí Jesus diz para ela,
bem, disseste bem, não tenho marido. Por que Jesus falou isso? Vamos passando. Porque ele falou, 5 maridos tu tiveste. Essa mulher era braba mesmo, porque 5 maridos. Estava no 6º. Ai, Jesus. É verdade, gente. 5 maridos. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quer dizer, o marido que ela tinha ainda não era dela. Ela teve 5 maridos. Mas aquele era o amante. Meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia. Que mulher é essa? Né? Aí eu fiquei pensando, será que morreu os maridos? Que a Bíblia não fala. Será que foi divórcio? Né? O que aconteceu com essa mulher? Será que não foi? Casou, não foi feliz, desmanchou, vou casar com outro. Mas naquela época, naquela época não tinha divórcio. Aí eu fiquei querendo entender como é que essa mulher teve 5 maridos. 5 maridos. Porque um marido já é difícil, né, irmão? Imagina 5. Imagina 5, né, pastor? Para dar trabalho. Meu Deus. Aí 5. Mas ela não se contentou com 5, ela já estava no 6º. Só que esse 6º marido não era dela, era de outra. Então, amado, essa mulher queria até morrer, eu acho, naquela hora ali. Aí, no 19, vamos ver o que Jesus fala para ela, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Ali ela reconhece, porque os profetas, irmãos, eles revelavam o pecado. Os profetas, eles revelavam o pecado do povo, o pecado das nações. Eles falavam, e muitas das vezes, ele era até criticado. As pessoas até nem gostavam, não aceitavam. Mas a Bíblia fala aqui que ela falou para Jesus, vejo que tu és profeta. Ali ela reconheceu isso. Mas no 20, ela vai dizer que os pais, quer dizer, ela tinha um certo conhecimento. Porque, na realidade, os samaritanos e os judeus, eles sabiam, porque eles eram... Embora Abraão fosse... Eles tinham essa rixa entre eles, mas Abraão era pai deles. De todos, tanto dos judeus quanto dos samaritanos. Aí, nossos pais adoravam nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar da adoração. Aí o 21 vai dizer, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Sabe por quê? Vamos ver lá o 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Eles adoravam e não sabiam. Mas os judeus sabiam que tinham que adorar a Deus. Aí no 23... Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Amado, não adianta você fazer as coisas para Deus sem você estar verdadeiramente fazendo com seu coração, adorando a Deus de coração. Quando vem para a casa de Deus, você vem para adorar. Quando você vem cantar aqui na frente, você vem cantar para Deus. Quando você está na tua casa fazendo a tua oração, você está adorando a Deus. Não é em monte, ele não é em monte, nem em Jerusalém, mas ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Porque aquele povo adorava, não sabia. Eles adoravam sem saber. Adoravam no monte, ou lá em Jerusalém. Lá em Samaria, eles adoravam naquele monte. Mas aí diziam para ele, não é aqui, é em Jerusalém. Aí Jesus diz, nem aqui, nem em Jerusalém. Mas o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque só quem adora o Senhor em espírito e em verdade, sabe o que é isso? Você adora o Senhor em qualquer lugar. Você adora caminhando. Você adora na condução. Você adora andando na rua. Aonde você está, você adora o Senhor. Porque você tem um coração de adorador. E é isso que Deus procura. E é isso que Ele quer ver em nós, amado. Verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aqueles que dizem, olha, Senhor, Senhor, mas não tem comunhão, não tem espiritualidade com Deus. Muitas das vezes vem para a pessoa ver que está aqui na igreja, mas entra frio e sai frio. Mas quando é adorador, amado, ele sente a presença de Deus. Ele começa a glorificar. E eu vou dizer uma coisa, amado, é até difícil. Porque quando você entra aqui, que entra uma pessoa que senta do teu lado, que você começa a glorificar e a pessoa não está ali no espírito, ela começa a se sentir mal, levanta, vai sentar no outro lugar. Porque ela sabe que se ficar perto, o fogo vai pegar. E ela vai ser avivada. Ela vai começar a glorificar. Vai começar a exaltar a Deus. Porque as brasas, amado, juntas, elas começam a se acender. E é assim que Deus procura. Igreja gloriosa. Igreja que exalta o nome do Senhor. Louvado seja Deus, amado. Então, amado, se entrou frio, vai sair daqui quente, vai sair daqui brasa, vai sair daqui revestido, vai sair daqui de poder, vai sair glorificando. Porque, amado, aonde Jesus está, algo acontece. Aleluia. Jesus estava sentado ali naquela fonte, naquele poço. Ninguém estava entendendo, porque ele queria fazer uma coisa nova na vida daquela mulher, amado. E quando Deus quer, Ele vai e procura. Às vezes você está orando, pedindo por um parente, por uma família. Daqui a pouco você recebe um telefonema. Sabe quem está na igreja? Fulano. Aí você pula de alegria. Ah, Senhor, Tu ouviu minha oração. Jesus sabia que aquela mulher precisava de libertação. Precisava de algo novo na vida dela. E nós também, amado, a cada dia nós precisamos ser renovados. E para sermos renovados é comunhão com Ele, é comunhão com o Pai. Vamos ver o 25. Louvado seja Deus, aleluia. E a mulher disse-lhe, eu sei. Eu fico assim pensando como essa mulher custou para entender o que Jesus queria falar. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando Ele vier, nos anunciará tudo. Olha, vamos passando lá para o 26. Olha, irmãos, o Messias, a fonte da vida, estava na fonte. E ela não reconheceu. Quantas vezes Jesus está falando conosco e nós não estamos ouvindo a voz do Pai. Mas Ele está ali falando. Mas Jesus vira para aquela mulher e disse, eu sou, eu é que falo contigo. Aí que a mulher entendeu. O Messias estava ali. O Messias estava falando. E quantas vezes Deus tem que fazer isso conosco? E não é só porque crente novo, não, irmão. É crente às vezes antigo na igreja. Às vezes Deus está falando. Meu Deus, será que é a voz de Deus mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Nós pensamos isso. Mas nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. A mulher só entendeu quando Ele falou. Vamos passando para o 27.
E nisto vieram os seus discípulos. Aqui fala maravilhado. A minha Bíblia diz admirou-se. Eles se admiraram de Jesus estar falando com uma mulher. E mais ainda uma mulher samaritana. Mas eles nem perguntaram o que Jesus falou com aquela mulher. Mas algo aconteceu na vida dela. Vamos ver o 28. Estou correndo aqui por causa do... deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Vamos lá para o 29. Vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? E aqueles homens foram ferir aquilo. Aí eu fico imaginando, os discípulos foram em Sicar, na cidade dos bêbados. Foram lá comprar. E eu imagino, como nós somos crentes, tem muito crente assim. Aqui não tem, louvado seja Deus. Crente de cara feia, né? Os discípulos, truculentos, entraram no mercado, né? Imagino, para comprar comida. Né? Mercado, venda, não tinha mercado, é venda, né? Venda. Aí chegaram lá, imagina de cara feia, chateado, porque estava naquela cidade dos bêbados, comprando as coisas e, de repente, com raiva, não falando com ninguém, de repente, um vai lá e paga. Não, vai você, paga lá. Aí vieram, mas não falaram que Jesus estava na fonte. Eles não falaram nada. Mas aquela mulher, quando descobriu que era o Messias que falava com ela, ela não quis saber de água, ela não quis saber de cântaro, ela largou tudo e foi à cidade. E chegou lá, falou para aqueles homens, o preconceito caiu, a vergonha caiu, tudo saiu daquela mulher. E ela chegou lá e falou, olha, eu conheci um homem que falou a minha vida, contou tudo que eu tenho feito. Porventura não é o Messias? Vamos lá. E aquela mulher, a partir daquele dia, amada, ela ouviu, ela conheceu ali que Jesus era o Cristo, o Messias que falava com ela. E ela saiu dali de uma mulher cheia de vergonha, uma mulher cheia de problemas, uma mulher que não queria estar junto com as outras mulheres para não ser acusada. Mas Jesus chegou à fonte e ali ele fez algo novo, algo grande na vida daquela mulher. E naquele mesmo dia saiu ali uma missionária, porque ali, amado, ela trouxe as pessoas, ela fez o que os discípulos não fez. Que nós possamos, amado, ser assim, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor tocar em nossos corações. Beba dessa água, a água está jorrando aqui nesse lugar. Hoje é momento de você saciar a sua sede espiritual. Eu não sei o que se passa na sua vida, eu não sei o que você está sentindo, eu não sei como você deixou a sua casa, não sei como está a sua família, mas uma coisa eu sei, aleluia, a fonte está jorrando aqui, e a água que cura, a água que limpa, está jorrando aqui neste lugar. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, louvado seja Deus.